Eu gostaria de que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmo de número 121. Um salmo bem conhecido, e nós estaremos, com a graça de Deus, meditando nessa porção preciosa da Palavra de Deus. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Então, que Deus esteja falando aos nossos corações, como foi pedido em oração, que sejamos edificados e alimentados por essa preciosa porção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, este salmo é considerado o salmo do viajante, o salmo do peregrino. O salmista, ele descreve um homem que está viajando entre os montes. E este peregrino, o salmo mostra-nos que ele precisa de ajuda, porque ele levanta uma pergunta: de onde me virá o socorro? Então, se ele está pedindo socorro, é porque ele enfrenta perigos, ele está enfrentando desafios, ele está enfrentando dificuldades. E isto se assemelha muito com a existência humana, porque nós somos como peregrinos nessa terra. Há um cântico, que nós louvamos ao Senhor, que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E como esse homem, a nossa vida se parece como uma peregrinação no vale. E nesta peregrinação, em meio a estes montes, em meio a estes vales, enfrentamos lutas, perigos, tentações e desafios. A vida é uma peregrinação, e nessa vida peregrina, que envolve tantas lutas, combatemos a cada passo a necessidade de permanecermos na fé, de permanecermos firmes e convictos no Senhor e nas promessas do Senhor. Diante das lutas e das necessidades, enfrentamos as dúvidas. E possivelmente por isso que o salmista levanta essa interrogação: de onde me virá o socorro? Ele está enfrentando lutas, desafios, mas ele enfrenta a tentação da dúvida. Ele enfrenta a necessidade de se manter firme e convicto em sua caminhada. E é exatamente isso que o Salmo vai nos mostrar, amados irmãos, da necessidade de caminharmos e peregrinarmos entre os montes, mas de maneira convicta, de maneira segura, de maneira confiante. É preciso prosseguir, é necessário caminhar, mesmo em meio aos montes, mas caminharmos com firmeza, com convicção. Louvado seja o nome do Senhor. E a única maneira de caminharmos com firmeza e com convicção é caminharmos sempre reafirmando a nossa confiança no Senhor. É a cada passo reafirmarmos o Senhor que nós confiamos, reafirmarmos a nossa fé no Senhor, a nossa confiança no Senhor. E através desta confiança no Senhor, venceremos as incertezas, as dúvidas que se levantam, e prosseguiremos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, essa é a temática do Salmo, a necessidade que temos de reafirmar nossa confiança no Senhor. Vamos repetir essa frase? Reafirme sua confiança no Senhor. Pode ser mais forte? Reafirme sua confiança no Senhor. Mesmo no vale, entre os montes,
enfrentando lutas, tentações, perigos e desafios, reafirme sua confiança no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Essa é a primeira verdade apresentada pelo salmista. Confie no Senhor, dependa do Senhor, reafirme a sua confiança no Senhor, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. Ele é incomparável, só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além do Senhor. Entre os montes, em nossa peregrinação, podemos confiar com a presença poderosa deste Deus. Então essa é a primeira verdade que o salmista afirma no Salmo, no versículo de número 2. Ele diz no 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele levanta a pergunta, e no versículo de número 2, ele apresenta a resposta dizendo: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista então, dentre muitos atos do Senhor, dentre muitos feitos do Senhor, o salmista vai destacar o poder criador do Senhor. E quando ele diz o Senhor é aquele que fez os céus e a terra, ele quer enfatizar o poder infinito do Deus ao qual confiamos. O poder incomparável, indescritível do Deus ao qual buscamos e dependemos. O Senhor é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele é aquele que do nada trouxe à existência todas as coisas, visíveis e invisíveis, nos céus, na terra e debaixo da terra, debaixo das mais profundas águas. Tudo foi criado pela palavra poderosa do Deus Todo-Poderoso. Portanto, nessa peregrinação, em meio aos perigos, em meio às lutas, reafirme a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, no Deus que traz à existência o que não existe, o Deus que cria e o Deus que sustenta. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o Deus que nós servimos. Ele fez o céu, Ele fez a terra. E Ele não só fez e abandonou, Ele fez e cuida, Ele fez e sustenta, Ele fez e governa, Ele fez e mantém em ordem, porque Ele é Senhor Todo-Poderoso, Criador, sustentador, governador do universo. É a este Deus que adoramos, é a Ele que buscamos, é dele que dependemos, é a Ele que invocamos. Confie no Senhor, mesmo em meio às lutas, às tentações, aos montes que estão ao nosso derredor. Confie no Deus Criador, no Deus sustentador. Um pensador bíblico, ele disse assim sobre o poder sustentador de Deus. Ele disse: o poder que produziu todas as coisas a partir do nada, preserva todas as coisas para que não voltem ao nada. Se ele suspendesse sua influência, o fogo não queimaria, os olhos não enxergariam, o sol não brilharia, o vento não sopraria, as mãos não se mexeriam, o pássaro não voaria, a grama não cresceria. Mas eu quero dizer para você que o fogo queima, os olhos enxergam, o sol brilha, o vento sopra, as mãos mexem, os pássaros voam, a grama cresce, porque há um Deus que cria, que sustenta, que preserva todas as coisas. Reafirme a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Deus soberano, Ele está no controle de tudo. E tudo existe por causa do poder da sua palavra. Não somos frutos do acaso, de um acidente, nem tampouco de horóscopos. Somos frutos da palavra poderosa e criadora do Deus vivo. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Em segundo lugar, o salmista diz que o socorro dele vem de um Deus que é capaz de nos manter de pé. É isso que ele vai afirmar no versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque ele está dizendo que o Deus único e verdadeiro, que criou os céus e a terra, Ele é capaz de sustentar o teu pé. Pé na literatura é um sinidoc, é uma parte pelo todo. Ou seja, o que sustenta o pé, sustenta as pernas, sustenta o corpo, sustenta a vida, sustenta a cabeça e nos dá direção. O glorioso Deus, o poderoso Deus, sustenta as nossas vidas. E só estamos de pé aqui e continuaremos de pé na nossa caminhada, porque temos o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que nos sustenta, irmãos. Nós, pequenos, fracos, falhos, peregrinos, mas podemos contar com o sustentar do Deus Todo-Poderoso. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador do universo. E este Deus incomparável, Ele ampara a minha vida, Ele guarda os meus pés. O comentarista bíblico disse: quando o terreno é perigoso, o menor escorregão pode ser perigoso, mas em nossa jornada, Deus nos sustenta, Deus nos mantém de pé. A trilha é perigosa, o menor escorregão é perigoso, mas debaixo do cuidado deste Deus, perseveraremos até o fim. Ele cuida de nós. Ana experimentou essa realidade. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, ela disse em cântico: Ele guarda os pés dos seus santos, porque o homem não prevalece pela força. O que garante, irmãos, a nossa preservação, a nossa sustentação e o estarmos de pé, é a presença bondosa e graciosa desse Deus cuidador. Ele guarda os pés dos santos, Ele guarda os pés do seu povo, das suas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Asaf, no Salmo 73, ele descreve a sua situação no versículo de número 2. Ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Mas sabe por que os pés dele não resvalaram e os seus passos não se desviaram? Porque o versículo 23 diz: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Servimos a um Deus, irmãos, que nos segura pela nossa mão direita. E porque Ele nos sustenta, Ele nos segura, prosseguiremos de pé, como cantamos. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo querendo arruinar, impedir, e a igreja de pé. Ela permanece de pé, porque a nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. A força não está em nossos braços, não está no poder da nossa influência. A nossa força vem do alto, vem dos céus, vem do Deus Todo-Poderoso. Portanto, em meio aos vales, como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale. E nós andamos nesse vale, irmãos. Neste mundo é como um vale de lágrimas, de lutas. Mas no vale temos sustento, temos manutenção do Senhor, temos o socorro do Deus que fez os céus e a terra. Ele é capaz de nos sustentar, de nos manter de pé. Mas a terceira verdade que o salmista afirma aqui no Salmo 121, ele diz no verso 3 ao 8, até o final, é o último tema: Ele é capaz de te guardar.
Basicamente, o Salmo 121 tem 3 temas. Ele vai trazer 3 verdades para o seu coração. A primeira é: eu sirvo ao Senhor Todo-Poderoso, Ele criou os céus e a terra. A segunda é: esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele mantém os meus passos no caminho. Ele me segura pelas mãos, Ele me faz prosseguir até o fim. Portanto, nele somos mais do que vencedores. Em terceiro lugar, do verso 3 ao 8, ele diz: esse Deus é capaz de me guardar. E a frase, ou melhor, a palavra guardar se repete insistentemente. Ele diz no versículo 3, na segunda parte: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ele cria, Ele sustenta, Ele guarda. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. O salmista, então, nesses versículos do 3 ao 8, ele vai falar da natureza desse guardar. Ele diz: ele guarda de maneira incessante. Ele guarda de maneira incansável. Por isso que ele usa essa ideia aqui, né? Que Deus, ele não pode nem cochilar. Ele não dormita. Ele está dizendo, ele nem dorme, nem tampouco cochila. Na caminhada, nos cansamos, precisamos dormir, mas enquanto dormimos, o Deus Todo-Poderoso está guardando os seus. Gênesis 28, versículo 10, mostra-nos a história de Jacó, que ilustra bem esse Salmo 121. Gênesis 28, eu gostaria de ler essa porção preciosa. Mostra-nos Jacó indo de Berseba a Ramá, ou a Arã. Verso 10, Gênesis 28, 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Jacó, peregrino, cansado, pega uma pedra e faz como um travesseiro, e de tão cansado, com a cabeça sobre aquela pedra, ele dorme profundamente. Mas enquanto o servo do Senhor, na caminhada, cansado dorme, o Senhor de Jacó, o Deus da igreja, não dorme, está trabalhando, está revelando promessas, está garantindo bênçãos. Porque enquanto ele dorme, Deus está agindo, porque o versículo de número 12 diz que Deus manda um sonho, e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. É uma representação simbólica do próprio Cristo, que é esta escada que liga o homem aos céus. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Verso 14, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. É Deus, é Jacó dormindo e Deus trabalhando, irmãos, e Deus agindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja não depende do homem, depende de Deus, e as promessas de Deus se cumprem. Isso é extraordinário, é uma clara ilustração do Salmo 121. O cansado patriarca dorme, e enquanto isso Deus revela, Deus fala, Deus garante, de maneira tal que no versículo 16, olha o que vai acontecer. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia.
Às vezes não sentimos, não percebemos, mas a gente não vive de sentimento, a gente vive por fé. Eu não estou sentindo, eu não estou me arrepiando, eu não estou... Meu irmão, Jacó não estava nem sabendo, mas Deus estava naquele lugar, guardando, protegendo, sustentando. Não viva pelas circunstâncias, não viva firmado nos seus sentimentos, nem nas suas experiências. Viva primordialmente sustentado pela fé, neste Deus vivo, em suas palavras e em sua verdadeira promessa. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Um comentarista bíblico, comentando o Salmo 121, ele disse: o homem dorme. Como o pastor André já citou, o vigia pode adormecer no seu posto pelo cansaço. Um piloto pode dormir no leme. Até mesmo uma mãe pode adormecer ao lado do filho doente, mas Deus nunca está exausto, nunca está cansado, nunca está desatento, nunca fecha os olhos para a condição do seu povo, para as necessidades da sua igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não cochila, Ele nem dorme, Ele é o Todo-Poderoso. O seu cuidado é constante sobre a menina dos seus olhos, que é a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele guarda incansavelmente. Ele guarda, voltando para o Salmo 121, de maneira geral e de maneira particular. Veja o que ele diz no verso 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Israel é a nação. Israel é o povo, Israel é a igreja. Ele diz, ele guarda Israel, ele guarda o seu povo. Mas veja, irmãos, que no versículo de número 5, olhe só como começa o 5. O Senhor é quem te guarda. O guarda de Israel, o guarda do povo, o guarda da coletividade, é também um guarda particular, pessoal. Ele não só guarda no geral, Israel, o povo, a igreja. Ele trabalha também no pessoal, no particular. Ele te guarda, ele conhece o seu nome, o seu endereço, as suas lutas, as suas tentações, até os pecados. Mas mesmo assim ele continua amando, guardando, perdoando, sustentando. O meu socorro vem do Senhor. Ele guarda de maneira geral e de maneira pessoal. É tão pessoal esse guardar, é tão íntimo, é tão santo, que através da poesia hebraica, o salmista compara Deus a uma sombra. Ele diz, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. É uma figura, é uma poesia. A sombra, irmãos, a ideia de sombra aponta para a ideia de permanência constante. Aonde você vai, a sombra vai junto. Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, aonde você está, ela está. Ele quer mostrar-nos que essa presença é inseparável. É sombra, mas sombra também aponta para a ideia de proteção, de refrigério. Você está num sol, calor, muito quente, você passa debaixo da sombra de uma mangueira. Aquela sombra gostosa, fria, que traz proteção ao sol. Ele é sombra no sentido de que ele está sempre próximo, por misericórdia e graça, através de Jesus Cristo. E na verdade ele nem está sobre nem perto, ele está em nós pelo Espírito Santo. Ele habita em nós, ele traz proteção para a alma, ele traz refrigério para a alma, porque o trabalhar de Deus é espiritual, é profundo. É sombra que refrigera, é presença constante, fiel, é proteção. Por isso que o versículo 6 se realiza na vida da igreja do Senhor, porque ele é como sombra, nuvem, como um guarda-sol. Ele diz no verso 6, de dia não te molestará o sol,
nem de noite a lua. Ele guarda do calor do sol e do frio da noite. Ele é capaz de guardar-nos dos perigos da nossa caminhada como povo de Deus. A Bíblia, irmãos, nunca afirma que a nossa caminhada vai ser isenta de lutas, de sofrimentos e de perigos. Esse discurso que diz, seja crente e pare de sofrer, isso é mensagem de falso profeta. Porque a vida cristã é marcada por lutas, provações, mas na luta, na provação, nós temos a presença do Senhor, nós temos a promessa do Senhor, nós temos o trabalhar do Espírito Santo de Deus, que traz refrigério para a nossa alma, força para a nossa vida, vigor para a nossa fé, esperança na caminhada. Ele é sombra, porque traz proteção, refrigério. A viagem não vai ser fácil, mas a chegada já está garantida. Por aquele que disse, está feito, está consumado. Esse versículo lembra de Israel no deserto. Lembra de Israel no deserto? De dia um calor terrível. Deus sabia que o seu povo não ia aguentar. Ele providenciou uma sombra, uma nuvem. De dia o povo do Senhor tinha nuvem. No deserto, dia muito quente, noite muito fria. Mas o nosso socorro está no Deus que controla todas as coisas. Ele criou os céus e a terra. Ele envia nuvem, Ele envia refrigério, Ele envia calor que aquece a alma. E quantas vezes, irmãos, nessa caminhada, estamos sob pressão. Não apenas um calor físico, mas um calor no sentido daquela agonia que o calor muitas vezes produz, mas às vezes essa agonia é na alma, é na mente, e é nesses momentos que precisamos reafirmar a nossa fé neste Deus maravilhoso, e em sua palavra viva e poderosa, e crer que mesmo em meio à pressão, mesmo em meio ao calor da caminhada, mesmo em meio ao frio, Ele é capaz de refrigerar, de aquecer, de fortalecer e nos manter de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele guarda de maneira incansável. Ele guarda de maneira geral e particular. Ele guarda a mim. Ele guarda você. Ele guarda a nós. Ele guarda de todo mal. É assim que o Salmo caminha para o encerramento. Ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. No verso 8, irmãos, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. São sinônimos de vida e morte. O Senhor guardou a nossa entrada. Somos frutos do milagre de Deus. A vida, Ele nos deu vida. E nesta vida, Ele nos deu vida espiritual. Então Ele está dizendo, Ele garante, Ele está conosco na entrada e na saída. Ou seja, entramos na vida. E no momento em que entramos nessa vida, nos tornamos peregrinos, mas tanto na entrada como na saída, podemos contar com a presença de Deus que nos guarda durante todo o curso da vida, nos guarda de todo o mal. Ele guarda do pecado, Ele guarda das inquietações, Ele guarda da ansiedade, Ele nos guarda dos ataques de Satanás. Aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Na caminhada, o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar, mas Ele nos guarda. Maior é o que está conosco. Mas este guardar não significa dizer, irmãos, que não iremos passar por lutas e tribulações. Homens e mulheres de Deus enfrentaram lutas e dificuldades. José, Noemi, Jonatas, Davi, Paulo, mas em meio às lutas, desfrutaram de promessa, de refrigério, e chegaram ao fim da caminhada como vencedores na presença do Senhor.
Quando o salmista diz que a nossa alma será guardada de todo mal, ele deseja enfatizar, como disse Spurgeon, a nossa alma será guardada de todo mal, ou seja, a nossa alma é guardada do domínio do pecado, da infecção do erro, do peso do desânimo, do inchaço do orgulho, guardada do mundo, guardada da carne e guardada do mal, guardada para as coisas mais santas e maiores, guardada no amor de Deus, guardada para o reino e a glória eternos. Tua alma, Ele guardará, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. Só Ele, irmãos. O homem pode guardar os bens, a casa, o corpo, mas até isso, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E mais importante e essencial é saber que nós temos um guarda que nos guarda do mal supremo. E qual é o mal supremo? O mal supremo não é perder o emprego, a saúde, ou não conseguir alcançar talvez coisas materiais que esse mundo ofereça. O mal supremo é perder a comunhão com Deus. Mas há uma promessa neste salmo dizendo: o Senhor te guardará de todo mal. E o mais terrível dos maus é perder a comunhão, é perder o desfrute da presença. E esta presença, esta comunhão é garantida pelo próprio Senhor, que nos sustenta até o fim. Como Ele mesmo disse, eu queria que os irmãos, a título de conclusão, nós lêssemos alguns versículos que reafirmam esta verdade do guardar de Deus até o fim. João 10. João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu sou o Senhor que te guarda de todo mal. Ninguém tem poder de te arrebatar das mãos do Senhor. Veja o verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A mão do Filho é a mão do Pai, e ninguém arrebatará das mãos do Senhor. Ele nos guarda de todo o mal. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 15. Capítulo 1, versículo 5. 1 Pedro 1, 5. De que sois guardados pelo poder de Deus. O Senhor te guardará de todo mal. Somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação a revelar-se no último tempo. A garantia, irmãos, que desfrutaremos da salvação que se revelará no último tempo, é porque o poder de Deus nos guarda. Se não for o poder de Deus, não resistiríamos. Abra sua Bíblia em Judas, Epístola de Judas, versículo de número 24. É vizinho ao Apocalipse. Se achar Apocalipse, você volta um pouquinho e encontra Judas, capítulo 1, versículo de número 24, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Chegaremos lá, irmãos. Atravessaremos o Jordão, atravessaremos esse vale. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus misericordioso e fiel que nos guarda. E é interessante porque ele diz: guarda de tropeços.
Não é só tropeço no singular, ele diz, Ele nos guarda de tropeços. E é por isso que nós estamos de pé e prosseguiremos, porque servimos a um Deus todo-poderoso e fiel que nos guarda de tropeços. Não é pela força do braço, mas é pelo poder que vem do alto. E ele diz, Ele que nos guarda de tropeços, nos apresentará com exultação imaculada diante de sua glória. Por isso que o livro de Judas termina assim. Vamos juntos, bem forte, recitar o versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem me guardará? Quem me protegerá? Quem sustentará os meus pés? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E através de Jesus Cristo, Ele tem guardado a minha alma, perdoado os meus pecados, sustentado a minha vida, me feito frutificar. Ele me sustentará. Não entrarei em pânico, em desespero. Mesmo neste vale, eu sei que a presença do Senhor é constante, é particular. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre. Ele nos guarda de todo o mal. E o mais terrível mal, é perdermos a fé, a comunhão. Mas firmados no Senhor e nas promessas do Senhor, prosseguiremos. Que possamos pedir ao Senhor, fortalece a minha fé, Senhor. Que eu não seja vencido pelas dúvidas. Que as interrogações da minha mente sejam respondidas pela Tua palavra. E que hoje à noite esteja sendo na minha vida e na Tua vida noite de resposta. Que a interrogação caia por terra, porque Deus se revela para nós por intermédio da sua palavra, dizendo, eu sou o Todo-Poderoso, eu criei os céus e a terra, e o Todo-Poderoso manifesta graciosamente o seu sustento, proteção, presença, libertação e poderosa salvação de todo o mal, do diabo, do pecado, da morte, das trevas e do inferno, através de Jesus Cristo, que já pagou o preço, alto preço, preço de sangue, para nos dar vida, e vida em abundância. Que Deus nos ajude na caminhada, descansando em seu cuidado, confiando em seu poder, dependendo do seu sustento, e firmado na sua proteção. Que assim seja, em nome de Jesus. Pastor André.